Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe teu dia, tua tarde, tua noite, em nome de Jesus. Qualquer hora que você estiver assistindo essa mensagem, eu quero que a benção de Deus chegue até você, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 ao 5, que diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Essa é a introdução do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, e que hoje está no centro da Turquia, né? Esse país que antes era Galácia, ela foi dominada e invadida, né? A chegada de muitos outros pessoas de outras terras ali, e então fundou-se essa cidade Galácia, que no século 3 a.C. era predominante, era imponente, era uma cidade que basicamente ditava, né, as regras naquela religião, dominava. Então, parece ser a primeira carta, né, apostólica, né, a primeira carta que Paulo envia a um grupo que não estava perto dele, que estava nessa cidade da Galácia, eles eram chamados de Gálatas, né, ou Galeus, né, na época, mas conhecemos como Gálatas. Paulo então escreve, e Paulo se apresenta como um homem de Deus deveria se apresentar hoje. Paulo disse: olha, eu vos escrevo, eu sou Paulo, quero cuidar de vocês, mas quero lembrá-los que eu não sirvo a nenhuma agência, não é nenhuma organização que está me mandando escrever a vocês, ou visitar vocês, ou estar com vocês. Eu não sou enviado por agência. Eu sou enviado por Jesus, a quem eu encontrei, a quem eu estive frente a frente. E pela vontade de Deus, eu sou representante, eu sou apóstolo dele. Então eu estou cuidando de vocês em enviar-vos esta carta. Infelizmente, hoje, muitas agências trabalham no lugar de Deus. Então, tem pregadores e cantores que são agenciados, louvoristas, adoradores que são agenciados por homens. E Paulo diz exatamente isso. Eu não sigo a agenda de homens. Eu não sou gerenciado por homens. O que me move é o Espírito Santo de Deus, e eu, onde vou, eu represento a Jesus Cristo, meu Salvador, e ao meu Deus, e faço a sua vontade e prego aquilo que ele quer que eu pregue. Eu não levo mensagens para vocês já programadas, mensagens que vão atrair vocês, mas eu levo a palavra de Deus até vocês. E quando você for estudar comigo essa carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo não tratou com facilidade a eles, mas tratou com a verdade. Não tratou com palavras de lisonjas, mas tratou com a verdade. Então, o homem de Deus é aquele que busca de Deus falar sempre a verdade. Mesmo que muitos não queiram ouvir, ele prega a verdade porque ele foi liberto pela verdade. E ele quer que o povo seja livre pela verdade. Então, Paulo direciona a carta a ele dizendo: olha, este Jesus que eu sigo, que eu represento, se deu a si mesmo para morrer pelos nossos pecados, pela vontade de Deus. Deus já havia planejado isto antes para acontecer. E ele morreu pelos nossos pecados para nos livrar desses dias terríveis atuais que estamos vivendo. Imagine se naquela época os dias já eram difíceis, eram tentadores. Imagine agora, com tanta tecnologia, com tanta coisa oferecendo ao homem, né, com tantos prazeres sendo oferecidos ao homem para desviar da vontade de Deus. Hoje estamos no mundo mais terrível do que antes.
E Paulo, então, os leva a lembrar de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por eles, como fez por nós, e nós também devemos lembrar disso. E Paulo diz, olha, vocês cristãos da Galácia, lembre-se de uma coisa, vocês serão minoria diante de uma maioria esmagadora. Mas lembrem-se do sacrifício de Cristo. Por serem minorias, vocês serão perseguidos por serem cristãos, porque lá o islamismo é que toca, né, a trombeta lá, é a maior religião deles. O cristianismo não chega a 0,5%, está abaixo de 0,3% de cristãos lá. Então não chega a 1% ou 0,5% da população atual de 85 milhões e meio. E eles seriam perseguidos e seriam esmagados desde aquela época até hoje. Haja vista que coisas terríveis têm acontecido na Turquia, né? Que a Galácia hoje é no centro da Turquia. Haja visto que tem acontecido coisas terríveis na Turquia, porque o povo busca ser islâmico, mas não dão lugar aos cristãos. Eles perseguem os cristãos lá não têm direito a trabalhar para o Estado ou ocupações que seja do Estado, que seja cargo público. Eles são perseguidos e humilhados por serem cristãos. Até na identidade deles vem uma indicação de que eles são cristãos, e cristãos na Turquia são considerados traidores da pátria, traidores da Turquia. Então, por esta razão, há perseguição aos cristãos. A Turquia hoje é um dos maiores países perseguidores de cristãos do mundo. Então, você vê certas coisas acontecendo e fala, mas por que isso acontece? Deus está vendo tudo. E para aqueles que não saibam, a Turquia tem uma das pedras mais desejadas para pavimentação do mundo, que é o travertine. Ela é uma pedra muito bonita, vem várias cores, né, tirada de várias montanhas, e o mundo inteiro se dobra isso pela beleza dessa pedra para ornamentar suas casas. Eu trabalho com ela e eu sei o quão importante tem sido essas pedras para as casas lindas aqui da Flórida. Então a Turquia tem esse benefício, mas tem o malefício de não adorar ao Deus verdadeiro, ao único Deus e Senhor, e os cristãos que estão ali sofrem perseguição a ponto de terem que sair do país. Eles forçam tanto para que eles saiam espontaneamente do país para ficarem bem com o mundo, dizendo que não os expulsou do país, mas aumenta cada dia mais a perseguição aos cristãos. Então, Paulo estava dizendo exatamente isso, mesmo sendo esmagados, mesmo seus direitos sendo tirados por um governo que prega ódio, que prega raiva, que prega perseguição e usa uma religião para perseguir aos cristãos, Paulo diz a eles, lembrem-se do sacrifício de Cristo, em todo tempo façam como eu fiz. Lembrem-se de Cristo, Ele cuidará de vocês, Ele protegerá vocês. Não volte atrás, não tire os pés do evangelho que eu tenho pregado a vocês. Jesus me mandou pregar assim, eu tenho dito assim para vocês. Sejam cristãos verdadeiros, não recuem. Por isso o título da nossa mensagem é Não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Paulo está dizendo desta forma, você acreditou que Jesus viveu por você, que Jesus morreu por você e pelos seus pecados, então converta-se a Ele de verdade e não perca a tua fé. Hoje em dia existem vários tipos de fé por aí. Tem gente que diz que tem fé, mas não agrada a Deus, não busca a Deus, não tem uma vida direcionada a Deus, de louvor, honra e glória a Deus. Ele diz que tem fé, mas busca os prazeres dessa vida. Se tem carnaval, ele vai para o carnaval. Se tem uma festinha de bebedeira, ele vai para a festinha e ali procede como os demais. Deus te chamou para ser diferente. Mesmo diante de uma maioria esmagadora, Deus te chamou para ser diferente dos demais. Paulo estava dizendo isso a eles. Vocês são minorias, mas são diferentes
dos demais. Vocês carregam Cristo em vocês, o Cristo vivo em vocês, e Ele e Deus, o Pai, cuidará de vocês. Não perca a tua fé, esteja firme em Jesus. E a insistência do apóstolo foi muita, e quando você seguir os estudos, você vai ver o apóstolo falando de coisas que o entristece, né? Que o deixa triste por saber que alguns recuam da fé e tomam outros caminhos. Mas você que está ouvindo essa mensagem, não recue na tua fé. Acredite, Jesus está voltando. Os últimos sinais estão acontecendo. A igreja precisa buscar mais a Deus hoje. A igreja precisa buscar mais a unção do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa se jogar aos pés de Jesus. E lembre-se, mesmo que a maioria seja uma maioria esmagadora ou uma maioria descrente, Deus te chamou para ser um crente fiel em Jesus. Por isso eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, não perca a tua fé. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Não perca a tua fé.